Olá, amigos. Dando continuidade às nossas reflexões espíritas, nós reservamos para o nosso encontro de hoje um tema muito importante para nosso aprendizado, para o nosso exercício dentro da vida que nos compete transformarmos em iluminação para cada um de nós. O tema, a consciência espírita, a consciência cristã. No que nós vamos fundamentar esse nosso raciocínio? Nós vamos fundamentar na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos talvez respondam uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, se não for a mais curta, na consciência. Mas na questão anterior, na 620, Allan Kardec pergunta se no mundo espiritual, antes de o espírito reencarnar, se ele tem condição de aprender mais sobre essa questão da consciência, desenvolver mais sua consciência sobre o bem e o mal, o certo e o errado. E os espíritos afirmam que sim, mas que na encarnação, com o esquecimento, eles tendemos a dar vazão aos maus instintos, perdendo assim aquilo que está dentro do nosso espírito, está dentro da nossa consciência, como oportunidade de crescimento aqui na Terra. O que é a consciência espírita, vamos dizer assim? A consciência espírita é uma consciência cristã elaborada, adubada, nutrida pelas informações que os espíritos vêm nos oferecer sobre as leis de Deus. Então os espíritos superiores vêm nos dizer tudo o que ocorre com o espírito depois da vida física, as consequências das atitudes nossas aqui na Terra, de maneira que nós não podemos mais permitir, consentir determinados comportamentos, que nós vamos ter a certeza pelos ensinamentos das consequências negativas que eles vão nos trazer. Então, quando o cristão estuda o Espiritismo, ele fortalece dentro da sua consciência a compreensão do certo e do errado, de maneira a não mais permitir as condutas equivocadas aqui na Terra. Eu tenho um exemplo muito marcante na minha vida, em torno dos meus passos, que eu gostaria de deixar para você do que é a luta de um cristão quando conhece a doutrina dos Espíritos. Porque cristão, a maioria das religiões do Brasil são cristãs. Cristãos somos quase todos, tirando os ateus, o materialista, a maioria somos cristãos. Existem as exceções, existem os budistas, existem outros tipos de religião, mas a maioria somos cristãos e sabemos o que é o certo e o que é errado pelos ensinamentos de Jesus. Mas nós temos uma certa permissividade em comportamentos atávicos, já repetitivos do nosso passado. Quando a doutrina espírita chega, nós começamos a questionar se devemos continuar ou não fazendo aquilo. Em torno de nós tem uma pessoa muito querida, muito especial, que exorna em seu caráter virtudes admiráveis, que faz com que nós, aqueles que o conhecemos, temos nele um exemplo de um verdadeiro cristão. E ele passou pela luta pessoal quando ele conheceu a doutrina espírita. Por quê? Ele mesmo conta, ele vai ouvir este programa, que ele acompanha nossas reflexões, e ele com certeza vai rir muito, porque isso se deu há muitos anos atrás. Quando ele começou a frequentar e estudar a doutrina espírita, ele tinha uma empresa de vender carros usados. E ele tinha a seguinte visão, sempre muito honesto, mas ele tinha a seguinte visão: o que as pessoas querem comprar é um carro bonito, é um carro aparentável, aquele que você olha para ele, você já se apaixone pelo carro. Então ele comprava um carro usado e deixava o carro do jeito que qualquer pessoa gostaria de comprar. Vendia com alegria, com satisfação. E sempre fez isso, tinha o seu lucro, mantinha sua empresa, mantinha seus funcionários. Quando ele começou a estudar a doutrina dos Espíritos, ele começou a se questionar se só deixar o carro bonito era o suficiente para vender para as pessoas. Então começou a sua consciência a cobrar-lhe mais contribuições naqueles carros que ele comprava. Então o que ele começou a fazer? Ele comprava um carro usado, investia dinheiro da sua empresa no carro
para deixá-lo praticamente 0 km, arrumar tudo que pudesse, deixar seu carro, qualquer peça que pudesse ter a possibilidade de estar com algum desajuste, ele trocava, colocava uma peça nova, e assim ele começou a modificar o seu comportamento, vendendo então os carros não só belos por fora, mas fortes por dentro, carros realmente bons, com aquela garantia, né, da honestidade, da probidade. Só que ele começou a perder dinheiro, porque ele investia tanto dinheiro para consertar os carros, que ele tinha, quando ele vendia pelo preço de mercado, não dava lucro para ele, ele começou a perder. E foram assim meses, foi assim um ano, foi mais de um ano, e às vezes nós conversávamos por telefone, eu perguntava como é que estavam as coisas, eu falei, ele falava, é duro ser cristão. Já tive que despedir um funcionário, as coisas não estão indo bem, os carros vendem bem, mas eu tenho que gastar tanto dinheiro neles. Eu falei, olha, Allan Kardec diz que é para a gente pedir um conselho, pedir ajuda dos espíritos superiores, peça inspiração para que você possa atender a esse compromisso, mas ao mesmo tempo você conseguir ficar em paz com a sua consciência. E esse nosso companheiro, esse nosso amigo, ele foi pensando, até que um dia ele acordou com a ideia-chave. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele ia lá, comprava o carro usado, que é de fácil venda, revenda, levava ao mecânico, chegava para o dono do carro, eu pago o preço que você quer, mas vamos ver quanto que eu vou ter que gastar nesse carro. Aí ele ia lá no mecânico do dono do carro, no mecânico dele, via o quanto que ele ia ter que para deixar o carro mais próximo do perfeito possível, descontava aquele valor, pagava a parte para o dono do carro, outra parte para o mecânico, então ele já não tinha mais gasto da empresa. Vendia pelo preço de custo e com isso ele conseguia ter aquele lucrozinho que era o básico, como o dólar, né? Tem o preço de compra, o preço de venda, o carros usados também tem, e ele parou de ter aquelas despesas e ele conseguiu então voltar a sobreviver com a sua empresa por um bom tempo, enquanto ele teve interesse de ter esse trabalho. E isso me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando como que é o cristão em qualquer profissão. Daí eu sou médico, por exemplo. O que é mais importante para mim? É o valor que eu vou cobrar às consultas ou é a saúde do paciente que eu vou atender? Então todo mundo, a partir do momento que conhece a doutrina dos Espíritos, vai ter que refletir com muito carinho sobre o seu comportamento, se ele é egoísta, o seu comportamento, ou se ele é altruísta. Não tem mais meio termo. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, Chico, o que significa a doutrina espírita para você? E Chico responde assim, para mim, a doutrina espírita é um farol de luz que clareia o meu caminho, mostra as pedras pelas quais eu terei que desviar, atravessar, mas que também mostra todas as mazelas que eu carrego dentro do meu íntimo. Então a doutrina espírita é o farol de luz que mostra o meu mundo interior, onde eu preciso modificar, onde eu preciso me transformar. Então a consciência espírita é a consciência que nós já trazemos, mesmo antes de conhecermos o Espiritismo, para a vida física. Só que com o conhecimento do Espiritismo, nós não vamos mais poder nos consentir, dar-nos aquela permissão de continuarmos sendo o homem velho que nós sempre fomos.